Vamos voltar ao Fórum de Contagem, ao vivo. Vamos falar com o jurista Luiz Flávio Gomes, doutor Luiz Flávio Gomes, que está acompanhando esse julgamento de perto. Boa noite, doutor Luiz. Essas sucessivas manobras da defesa dos réus causam que efeito no processo? As pessoas perguntam na rua, existe ainda a possibilidade de conseguir esse adiamento ou suspensão? Vamos lá. Hoje nós tivemos um outro ato que a juíza reputou como manobra. O réu Bruno destituiu o advogado, Dr. Rui, mas depois manteve o segundo advogado dele. Por enquanto, Paulo, o julgamento prossegue também em relação a Bruno, porém, te digo, eu que estou lá no plenário do júri, eu que estou assistindo, a instabilidade é muito grande. Ninguém garante que daqui a 10 minutos o Bruno não venha a destituir o outro advogado. Essa situação de instabilidade está gerando aqui no tribunal em Contagem uma insegurança geral. Ninguém sabe o que vai acontecer. E o tumulto continua. É o julgamento, Paulo. Eu, como juiz, presidi mais de 300 júris na minha vida. É o julgamento mais tumultuado que eu já assisti. Pelo que o senhor conhece do processo, o fato de haver mais mulheres que homens entre os jurados indica uma tendência para a condenação de Bruno? Vamos lá. Teoricamente, Monique, 6 mulheres juradas e um homem jurado, isto estaria favorecendo a acusação. Por quê? Porque, teoricamente, as mulheres tendem a se solidarizar com a vítima, que neste caso é uma mulher. Porém, tudo isso é teoria, porque o que importa num processo como esse são as provas que ambas as partes apresentam para os jurados. E aí, quando nós não temos prova direta, e nesse caso não há prova direta da morte, muito importante são os debates, porque neste momento, tanto o promotor como os defensores tentarão levar aos jurados convencimento, porque se eles não estão convencidos, a tendência é a absolvição. Doutor, a tese da defesa continua sendo a da absolvição pelo não aparecimento do corpo de Elisa Samúdio. O senhor acredita que os advogados de defesa vão continuar nessa mesma linha? Vão continuar. Eles dão toda a demonstração, em cada repergunta que eles fazem para as testemunhas, dão toda a demonstração de que a tese principal é exatamente essa. E aqui uma explicação para os nossos telespectadores. São 2 quesitos fundamentais. O primeiro quesito é se houve uma morte, se existe uma pessoa que foi morta. O segundo quesito diz respeito à autoria, quem é que matou. Ambos os quesitos são muito relevantes e a defesa está trabalhando em cima dos 2 quesitos e dizendo para os jurados já claramente para votar que não há um corpo, não houve uma morte ou pelo menos a autoria é desconhecida. São as 2 teses da defesa que nós vamos ver ao longo de todos esses dias. Doutor Luiz Flávio, muito obrigada pela participação do senhor. Tenha uma ótima noite. Ok, muito obrigado. Sai advogado, entra advogado. O goleiro hoje pegou um dos defensores de surpresa. Veja na reportagem. A decisão tomada pelo goleiro Bruno Fernandes de destituir os 2 advogados que o defendiam pegou muita gente desprevenida. Surpresa total. Ninguém esperava. Juiz, Ministério Público, os advogados dos réus, ninguém imaginava que isso poderia acontecer, não. E sequer tomamos conhecimento também os motivos pelos quais levaram o Bruno a tal atitude. Surpresa? Para o advogado destituído Rui Pimenta, não. Estratégia do então cliente dele. Ele resolveu mudar de estratégia. E a opção dele, né? Cada advogado tem uma estratégia. A minha estratégia era essa, negar o crime e, no caso, se não for reconhecido pelo tribunal do júri, seria a segunda hipótese da inocência dele, porque ele não concorreu para o crime. Esse é meu projeto, que desde o início eu plantei e vem. E, de repente, ele não gostou desse projeto, é direito dele, ué. Por decisão da juíza Marixa Rodrigues, que preside o inquérito, Francisco Simim permanece na defesa do goleiro, que pouco tempo depois anunciou um novo advogado, Tiago Lenoir. Nós vamos utilizar fundamentos éticos, fundamentos pautados na prova do processo, respeitando
tudo que foi arguído pela acusação, pelo Ministério Público, pelos policiais e trabalhar nas provas do processo. Se não tiver prova do processo, é lógico que eu acredito na inocência do meu cliente. O que chamou a atenção em relação ao novo defensor não estava na entrevista, mas nas declarações prestadas no último final de semana via Twitter, onde o advogado chegou a apostar que Bruno seria condenado a mais de 38 anos de cadeia, com direito até à aposta de cerveja, além da sugestão para que o goleiro e Macarrão confessassem o crime de homicídio, com a intenção de reduzir a pena. Manobra, estratégia? Seria essa a intenção dos advogados de defesa de Bruno? E o que os especialistas falam a respeito dessa decisão? A sensação que nos transmite é que tudo está sendo uma manobra. E a instabilidade está instalada nesse minuto. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 10 minutos. Porque o Bruno pode, outra vez, dizer que não aceita o advogado atual que sobrou. Só sobrou um advogado. Ele diz não aceito e acabou. Bom, vamos voltar ao Fórum de Contagem, falando com o repórter Jacques Leal. Boa noite, Jacques. Os trabalhos por aí já terminaram? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos do Jornal Band Minas. Pois é, Paulo, a princípio a informação que recebemos foi de que os trabalhos haviam sido encerrados pela juíza Marixa Fabiane Rodrigues. Não, os trabalhos não foram encerrados, os trabalhos foram temporariamente suspensos, isso porque o promotor Henry Wagner chegou com a informação de que 6 testemunhas de defesa que de acordo com as regras, de acordo com a lei da incomunicabilidade, deveriam ficar incomunicáveis. Segundo a informação do promotor, ele chegou até uma das salas, recebeu a informação de um oficial de justiça que 6 pessoas, testemunhas de defesa, estariam conversando no celular. A juíza, então, recebeu essa informação, suspendeu a sessão e agora está avaliando se vai, então, dispensar essas testemunhas ou não. Segundo a informação de especialistas, caso ela suspenda a participação dessas testemunhas, o processo pode chegar, inclusive, a ser anulado. Todo julgamento pode ser anulado, isso decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Mas os juristas acreditam também que haverá bom senso no caso da juíza Marixa Fabiane Rodrigues. Um outro fato que chamou atenção nesse intervalo proposto pela juíza foi um beijo dado por Bruno, um beijo bem encaprichado na noiva dele, a Ingrid Galheiros. Voltamos com você, Monique. Muito obrigada, Jacques, pelas últimas informações aí do julgamento do goleiro Bruno. Bom trabalho para você. E a Polícia Civil fez uma operação em BH e conseguiu prender um trio responsável por diversos roubos na região leste da capital. Foram várias viaturas e cerca de 25 policiais. Os alvos eram pessoas ligadas a roubos a residências e tráfico de drogas. Foram apreendidas 3 motos, carro, vários objetos roubados e maconha. Em uma das casas, um menor foi apreendido. Ele é suspeito de vender droga na porta de uma escola. O Ministério Público de Minas Gerais deu um prazo de 72 horas para que a Companhia Siderúrgica Nacional assine um termo de ajustamento de conduta sobre supostas operações irregulares da empresa em Congonhas. Um laudo encomendado pelo Ministério Público atesta que a empresa extraiu a vegetação da Serra da Casa de Pedra, que fica de frente para a cidade de Congonhas. O Ministério Público pediu uma perícia feita por peritos do Ministério Público, em que se constatou que existe uma atividade de corte ali, uma atividade antrópica, que causou um desgaste naquela área voltada para a cidade, uma área que é tombada por lei. Então acontece que não pode ter uma intervenção porque é um bem tombado. Isso infringe a lei ambiental, o artigo 63 da lei 9.605. E nós agora notificamos a empresa para que ela possa responder se ela aceita fazer um acordo no sentido de recompor, de recuperar aquela área degradada. A Serra da Casa da Pedra é tombada desde 2007, mas ainda não existe regulamentação dos limites desse tombamento. A assessoria de imprensa da CSN informou que até ontem a empresa não havia recebido a notificação do Ministério Público. E algumas cidades mineiras iniciam hoje fiscalização contra o transporte clandestino. O Ministério Público de Minas Gerais, em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem e a Agência Nacional de Transporte Terrestre, iniciaram as operações em Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Montes Claros e também no Triângulo Mineiro. O objetivo da operação é apertar o cerco contra os clandestinos que atuam aqui em Minas Gerais. Na próxima fase, essa ação será ampliada para Pirapora, Governador Valadares e Mureaé e será apoiada também pela Polícia Militar Rodoviária.
A seguir, a Associação dos Magistrados fala sobre a atuação da juíza Marixa no julgamento. E a moda inverno 2013 nas passarelas do Minas Trend Preview. Jornal Band Minas. Oferecimento Deva Iveco. Os melhores negócios em caminhões estão na Deva Iveco. E seminovosph.com.br, o maior site de veículos de Minas Gerais. Comunicado: o governo baixou a taxa do Finame para 2,5%.